Olá, amigos. Estamos iniciando agora o programa Estrada de Damasco na TV. É aquele programa semanal espírita sobre a responsabilidade e orientação do Centro Espírita Nova Era. E como fazemos toda semana, convidamos alguns dos nossos participantes lá do centro e para fazer um comentário sobre algum assunto da sua escolha com a orientação, com a visão da doutrina espírita. E hoje está aqui conosco a Darie. Tudo bem, Darie? Tudo jóia. Então, a Darie é frequentadora desse programa, sempre está aqui do lado de cá, apresentando as pessoas, entrevistando os companheiros que vêm aqui fazer a sua participação. E hoje ela que fará, então, mais uma vez, os comentários sobre a doutrina. O que você escolheu para esse programa? Hoje nosso assunto é sobre sintonia. Ah, interessante. Sintonia é uma palavra muito utilizada nos dias de hoje, né? Aliás, fundamental em todos os processos, né? Então, pensando em sintonia, sem falar nada de espiritismo ou parte, religiosa, o que você entende como sintonia, João? A gente pode citar vários exemplos sobre o que seja sintonia, né? Inclusive o próprio canal de televisão. Sintonizar é ligar de forma harmônica, perfeita, né? Aliás, sintonia, existem vários níveis de sintonia. Para a gente falar na TV, por exemplo, é comum, às vezes, nós estarmos assistindo um determinado programa na televisão e começa a chuviscar, até o termo que a gente usa, o som não fica muito legal, a imagem não está muito boa. O que a gente fala? Que não está com uma sintonia muito boa. Que não está com uma sintonia boa. O que a gente faz? Precisamos sintonizar, ou seja, ajustar. Ajustar o quê? Ajustar o receptor, que é a nossa televisão, com as ondas, com o sinal que o transmissor está enviando. Então, aqui da TV Sul, eles têm o seu transmissor que está emitindo o sinal para a cidade toda, com uma determinada frequência, uma determinada amplitude, que é calibrada, inclusive para os meios de comunicação, isso tem uma certa regulamentação muito certinha. E para que a gente tenha a imagem perfeita, o som perfeito, o receptor tem que estar ajustado com o mesmo sinal, preparado para receber o mesmo tipo de sinal emitido. Isso vale para a TV, vale para a rádio, vale para os celulares e para vários meios de comunicação. Beleza. De um modo geral, sintonia na parte técnica é isso, é o ajuste entre o transmissor e o receptor. Então, trazendo tudo isso que o João comentou para o nosso bate-papo de hoje, nós vamos entender bastante que nós também, como espíritos imortais que somos, estamos encarnados, mas todos somos espíritos. Entramos em sintonia também com outros encarnados, quando vibramos na mesma onda, na mesma frequência ou no mesmo sinal, que foram termos que você também utilizou. Assim como nós também fazemos essa sintonia, entramos nessa mesma onda com o mundo dos espíritos, com os espíritos. E isso para nós é muito importante. Muitas vezes nós vivemos a vida material e nos esquecemos que somos espíritos e que emitimos a todo momento essa vibração, essa onda, que estamos vibrando numa determinada frequência. A nossa mente é uma verdadeira usina que está emitindo e recebendo essas ondas, essas frequências, esses sinais. E com que estamos nos sintonizando? O que estamos emitindo? Seja positivo ou seja negativo, é o que nós vamos receber de volta. Vão ser as nossas comunicações mentais com encarnados e desencarnados. É a ligação que vai haver entre quem está vibrando, entre as vibrações de todas as pessoas. Se elas forem iguais, existe uma ligação, né?
E muitas vezes a gente não presta muita atenção nisso. Na verdade, a grande maioria das pessoas nem sabe que isso existe. E por que é importante saber? Quando Jesus nos orienta para que nós vigiássemos e orássemos, realmente aproveitamos esse sentido, né? Vigiar os nossos pensamentos, porque dependendo da maneira como pensamos, são as ondas que emitimos e são as ondas com que nos afinizamos. E a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa alegria, o nosso entusiasmo de viver tem profunda relação com essa maneira que nós nos comunicamos, né, em forma desses pensamentos, dessas ondas mentais. Como nós tivemos a oportunidade de iniciar dizendo que somos espíritos encarnados. E muitas vezes as pessoas que não estão na doutrina espírita têm uma visão bastante equivocada dos espíritos. Acreditam que eles têm um poder muito grande ou de resolver a nossa vida, ou de atrapalhar a nossa vida. Até mesmo que sejam entidades diferentes de nós, né? Até esse falso raciocínio existe, que são diferentes. Os espíritos seriam outra coisa, né? Não humanos. Então os espíritos, que a gente vai dizer aqui espírito desencarnado, para ficar claro que nós também somos espíritos, são iguaizinhos a nós. A única diferença é o corpo material, que no momento nós o temos, sabendo que não é para sempre, né? Que nós estamos de passagem neste planeta. Como a gente sempre diz, o corpo vai para o cemitério, ele é um instrumento que merece todo o nosso respeito, cuidado, porque ele serve para nós como instrumento, para nós como espíritos fazermos a nossa evolução espiritual, né? Nosso aprendizado aqui do planeta Terra. Mas na verdade, quando a gente deixa esse corpo, esse instrumento, o Paulo chama até de tabernáculo, né? Porque o lugar realmente é um santuário que merece todo o nosso respeito e todo o nosso cuidado por tudo que nos oferece como oportunidade. Mas quando ele vai, né, realmente ser descartado por nós como espíritos, naquele sentido de que não nos atende mais às necessidades, nós vamos continuar sendo o que nós somos, né? Com todas as virtudes, os defeitos, no nível de evolução em que estávamos. Não é porque nós desencarnamos, passamos para a vida espiritual, que vamos nos santificar ou ficarmos muito diferentes. Por que estamos dizendo isso? Porque muitas vezes quando nós falamos dessa influência que os espíritos exercem em nossa vida, né, no mundo corporal, nós achamos que eles são os responsáveis unicamente, tanto influenciando no sentido positivo quanto negativo. E isso não é verdade. Então nós vamos trabalhar dois conceitos importantes, que são o livre-arbítrio e a responsabilidade. Deus nos dá a liberdade de ação, a liberdade de escolha, e por causa disso eu passo a ser responsável pelas escolhas que eu faço, assumindo as consequências que advirão dessas minhas escolhas. Se eu faço escolhas boas, saudáveis, equilibradas, com certeza as consequências serão boas, saudáveis e equilibradas. Mas se eu prefiro escolhas que prejudicam tanto a mim mesmo e também aqueles com quem eu convivo, com quem eu tenho relacionamentos, é claro que as consequências não serão boas, não é? E isso é muito importante para o nosso entendimento e para a nossa melhoria. Só se melhora aquele que passa a ter o conhecimento, o entendimento. Então Deus nos possibilitou a inteligência, porque é a partir dela que nós vamos discernindo o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, para assim nós fazermos a nossa evolução moral, né? O nosso desenvolvimento moral. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 9, nós temos como título Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Essa parte é dividida em 11 capítulos. E a parte específica que nos interessa aqui para o nosso bate-papo de hoje é o capítulo 9, que tem como título Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Lá logo no primeiro capítulo, só para a gente dar uma pontuada
para vocês que nos acompanham, vai ser falado sobre o mundo dos espíritos. Então vai trazer a origem, a natureza, as diferentes ordens de espíritos. Então vale a pena estudar toda essa segunda parte, a partir dessa ideia mesmo, né? Quem são os espíritos? De que eles são formados? E assim por diante, né? As diferentes ordens, como que tem essa escala. Na sequência, traz também para o nosso entendimento como que funciona a encarnação, como que nós nascemos, como que nós ocupamos um corpo físico. No outro capítulo, como que é esse retorno à vida espiritual, como que nós retornamos, quando a gente deixa o corpo físico. Então, substituindo, a gente pode falar o nascimento e depois a morte ou a desencarnação. São todos assuntos muito importantes e muito pertinentes, né, para o nosso entendimento, para a nossa evolução. Especificamente falando de sintonia, que a gente quer mostrar, né, fazer um bate-papo, refletir junto nesse sentido. Os espíritos intervêm na nossa vida, no nosso modo de pensar. Então, nesse capítulo, nós vamos encontrar muitas respostas. Eu acho que agora que você vai chegar na parte como a sintonia funciona entre, como pode existir essa ligação, esse ajuste entre os espíritos que estão no mundo espiritual e os espíritos que estão encarnados. Mais do que isso, não como podem, como frequentemente assim fazem. Essa comunicação dos espíritos conosco é tão constante que muitas vezes nós vamos ter até essa pergunta que é uma das mais conhecidas, né, lá no Livro dos Espíritos, é a pergunta 459, que se os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. E aí fala assim, influenciam tanto, mais tanto, que no dia a dia, normalmente, de maneira assim comum, eles nos dirigem. Olha como é que é o funcionamento. Nos dirigir, e aqui não está falando especificamente de espírito que deseja o mal, é qualquer espírito. Porque também nós temos aqueles vários espíritos, os familiares, os nossos anjos de guarda, os espíritos bondosos que muitas vezes não têm compromisso conosco, mas querem nos ajudar, que estão ali ao nosso redor, procurando nos dar boas inspirações, ânimo, coragem, fé. Se nós estivermos mais receptivos a esses bons pensamentos, a gente vai se sentir mais fortalecido para para fazermos ações assim mais produtivas, mais eficientes para a nossa evolução. Eu acho que aí que vai ser importante a gente aprender a fazer essa sintonia, né? Para saber em que estação a gente vai sintonizar, né? Com que tipo ou com que classe de espíritos a gente vai estar sintonizado, né? Então nós vamos mostrar que essa sintonia realmente ela acontece naquele sentido que você trouxe. Temos que vibrar na mesma onda, na mesma frequência, com o mesmo sinal. Então, basicamente existem dois sinais aqui, pensando, né? O sinal bom e o sinal ruim. O sinal do bem e o sinal do mal, para simplificar. Mas a gente pode trazer várias qualidades, tanto desses espíritos que querem o nosso bem, quanto espíritos que não querem tanto o nosso progresso. Se houver uma sintonia, se houver uma ressonância, que também é uma palavra bastante utilizada nessa questão das ondas, nós vamos captar esses tipos de pensamentos e vamos ser influenciados por eles. E nem vamos, muitas vezes, ter consciência que não são nossos, mas vamos nos sentir mais fortalecidos para fazer aquilo. Então, se for um pensamento bom, vamos ficar mais fortalecidos para o bem, para a paz, para o amor. E se não for um pensamento bom, de desânimo, de descrença, de revolta, de raiva, também vamos sentir isso aumentado em nós. Mas, aí perguntamos, os espíritos vão ser considerados culpados por esse comportamento? Eu acho que esse assunto está muito interessante, vamos aprender como que a gente faz realmente essa sintonia, se os espíritos ou nós temos ou não essa culpa, mas vamos aguardar mais alguns minutinhos, um pequeno intervalo para os nossos patrocinadores culturais e já já nós voltamos com esse assunto.
A Casa Fortaleza tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, os melhores preços e as maiores variedades que você pode pagar em 6 vezes nos cartões Visa e Master. E ainda fazemos financiamentos pela Construcar e Cicobi Cred. Agora com uma novidade: você pode comprar peças e acessórios para o seu veículo na Casa Fortaleza, que fica na Rua Borba Gato 556, Recreio dos Bandeirantes. Telefone 3551-6589. Se você procura o melhor atendimento, agilidade no serviço, o melhor preço e produtos de altíssima qualidade, venha conhecer a Ricinóio. Álcool em gel, colônias e cosméticos, produtos de limpeza em geral, diretos da fábrica, aprovados pela Vigilância Sanitária. Qualidade, preço e comodidade em sua casa. Tudo em um só lugar. Entregas grátis para Guaxupé. Ricinóio 3551-2509. Artcom, há 35 anos contribuindo para o desenvolvimento da região. Produzimos lajes, blocos, mourões e vigas pré-moldadas para a construção de sua casa. Corte e dobra de ferro e aço que agilizam e dão economia em sua obra. Saneamento básico, tubos de concreto, fossas sépticas e galerias para águas pluviais. Contamos com um laboratório próprio para que nossos produtos sejam produzidos dentro das normas técnicas. Entregamos em toda a região com rapidez e qualidade comprovada. Artecom, ligue 3571-1096 e lhe enviaremos um representante. Rodovia Muzambinho Guaxupé, quilômetro 100. Olá! Agora você pode nos assistir também pelo nosso canal no YouTube. O endereço está aí, na sua tela. Curta, compartilhe, se inscreva. Estrada de Damasco. Há mais de 40 anos no mercado óptico, a Ótica Principal vem priorizando cada vez mais o bom atendimento ao cliente. Uma ótica de precisão a serviço da sua visão. Experiência, agilidade na entrega de serviço, facilidade no pagamento e muita seriedade. Óculos solares e receituários de grifes. Óculos é o nosso negócio. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 485. Telefone 3551-2016. Bem, estamos aqui de volta com o programa Estrada de Damasco. Hoje a Daria que está aqui conosco falando sobre um assunto muito interessante, sintonia. Vamos continuar então? Vamos lá, Daria? Vamos continuar. Nós vamos dar sequência dizendo sobre a palavra mediunidade. De vez em quando a gente escuta um ou outro perguntando: você é médium? Ah, não, eu não sou médium, eu não vejo espírito, eu não escuto espírito. Ah, eu sou médium, eu psicografo, né? Quando eles ditam para mim, eu psicografo. Na verdade, a gente pode dizer que esses médiums que veem, que ouvem, que psicografam, são chamados médiuns ostensivos. Mas todos nós somos médiuns. E isso quem nos fala é Kardec no Livro dos Espíritos. Por quê? Porque todos nós oferecemos essa receptividade para as sugestões da espiritualidade. A todo momento, dependendo da nossa disposição mental, a gente vai captando, sintonizando e a partir dali fica fácil essa realização, né? Recebermos essa sintonia. Por quê? Porque a nossa mente é um verdadeiro fulcro energético, né, de energia. Então as forças vão se associando. Nós já usamos a palavra aqui, associação. Então, nós vamos entendendo que é no nosso mundo mental, no nosso pensamento, que vão se iniciar todos os trabalhos de comunhão de espírito a espírito. Não importa qual espírito que seja esse, o espírito encarnado com o espírito desencarnado, que porque está desencarnado, nós não vemos, não sabemos que estamos recebendo essa sugestão, mas nós as captamos. Como as captamos? A gente acolhe se a gente estiver sintonizado na mesma vibração, porque eu começo a ter um determinado pensamento, por exemplo, uma curiosidade excessiva em relação a qualquer acontecimento da sociedade. Naturalmente eu vou entrar na mesma sintonia com espíritos que gostam desse tipo de comportamento, de vibração. E eles podem então se aproximar de mim e começar a fazer essa troca de pensamentos, eu emitindo isso e vou recebendo isso. E a minha curiosidade aumenta. Uma explicação bem simples para a gente percebendo. É importante que a gente saiba
foi esse espírito que pensou de determinada forma? Não é, né? Não importa se é meu pensamento, é do outro pensamento. O livro dos Espíritos vai nos explicar isso direitinho. Geralmente o primeiro pensamento é o nosso. Mas não importa, o importante é a gente fazer a vigilância. O pensamento me veio, de repente um pensamento assim meio fora do sentido ali, não tem porquê. Eu posso acolher ou eu posso rechaçar. Quando a gente é um pensamento ruim, que às vezes até é um pensamento que a gente fica meio chateado, nossa, mas que bobeira, por que eu pensei isso? A gente tem que pensar, esse pensamento é como se fosse uma linha que na mesma hora a gente deve arrebentar. Ou seja, a gente briga com aquele pensamento e dizer, de jeito nenhum que eu quero mal para tal pessoa. Eu começo a procurar uma qualidade nela, por exemplo. Pronto, rompeu o vínculo. Agora, se eu agasalho aquele pensamento deixa de ser só um barbantinho, uma linha, passa a ser um barbantinho, passa a ser uma corrente. Eu vou ficando cada vez mais dominada por essas formas de pensamento que acabam me tirando do equilíbrio, né? Então, terminamos o outro bloco perguntando se os espíritos que influenciam na nossa vida, muitas vezes não espíritos bons, né, que querem nos prejudicar ou querem o nosso mal, ou porque não gostam de nós, ou porque eles não querem que outras pessoas tenham progresso, já que eles também estão estacionados, por vários motivos. Eles não vamos usar a palavra culpados, eles não são responsáveis por isso. Eles estão usando o livre-arbítrio deles da maneira que eles querem. Agora, eu sintonizar com eles e aceitar essa sugestão é responsabilidade minha. Então, na verdade, a gente não tem que responsabilizar o outro por pensamentos que a gente acata. Eu estou percebendo que, seja a influência que a gente tiver, boa ou ruim, a ligação, o tipo da sintonia, quem regulou, vamos dizer assim, ainda associando com o equipamento que a gente regula a sintonia, regulou a sintonia com o pensamento bom, o pensamento ruim, fomos nós mesmos. Então, poderemos ter pensamentos bons por nós mesmos, sozinhos, e pensamentos ruins por nós mesmos também sozinhos. Acontece que uma vez tendo esses pensamentos, começa a estabelecer então essa ligação de com os mesmos ajustes, né? Exatamente. E aí entra aquela questão de nós nos conhecermos, termos essa capacidade de analisar, né? Parar um pouquinho durante um determinado momento do dia, da semana e refletir sobre os nossos defeitos, as nossas imperfeições, procurarmos ter disciplina para ir corrigindo. Porque se a gente for vivendo no automático, sem ter essa preocupação, muitas vezes a gente cai num nível de desequilíbrio tão grande ou desperdiçando tanto o nosso tempo, a nossa encarnação como espíritos, vivendo só em função das coisas materiais, encarnamos para evoluir, para melhorar e voltamos para o plano espiritual muitas vezes numa situação bastante complicada, porque não fizemos nada de bom, não contribuímos para a nossa melhoria, para a melhoria do ambiente em que a gente se encontra. Então, isso é muito sério, né? Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de refletir, vigiar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala, a gente começa essa sintonia com aqueles espíritos bons que querem o nosso progresso, que também estão investindo o tempo deles para nos acompanhar, para nos ajudar, como os anjos de guarda, os espíritos familiares, e aí a gente se sente mais fortalecido para realmente vivenciar no nosso dia a dia, com o maior esforço possível, o Evangelho de Jesus, não é? Agora, nós vamos encontrar lá uma pergunta também no Livro dos Espíritos, que fala que se o homem consegue se livrar da influência desses espíritos que procuram arrastá-lo ao mal. Porque senão, olha a palavra arrastar, arrastamento, você é conduzido sem ter como voltar. O homem consegue ficar livre dessa influência? É claro que consegue, né? É só ele fazer o uso do livre-arbítrio dele, buscando bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações. Então, a gente pode entender muito bem que quando eu sinto prazer naqueles pensamentos negativos que me são passados, da inveja, da fofoca, da maledicência e sentimentos ruins mesmo, mas que a gente acaba muitas vezes agasalhando, da mágoa, da gente se colocar como vítima,
ou do desânimo, ou da descrença, tudo que é sentimento negativo, se a gente não tiver um esforço e tentar vencer esses sentimentos, eles vão ficar mais fortalecidos. Por quê? Porque nós vamos fazer essa sintonia. Então, uma pessoa que já está doente, ela vai fortalecer essa doença. Para ela sair dessa doença, ela tem que mudar a sintonia. Dizer, isso vai passar, eu sou filho de Deus, eu não estou desamparado, tudo é possível. E na própria oração ela vai se fortalecendo. Agora, um recurso que nós achamos assim bastante interessante é como os espíritos que querem nos ajudar não tem como atuar diretamente sobre a matéria, eles vão chegar perto daquelas pessoas com quem temos vínculos e jogar ali um pensamento bom. Então, de repente, vamos exemplificar aqui com nós dois, né? Eu tô lá numa situação difícil, eu faço uma oração e meu pedido é levado e chega até algum determinado espírito. Aquele espírito quer me ajudar, mas às vezes ele não consegue me influenciar diretamente. Então, ele te localiza, ou a qualquer outra pessoa, que está lá em meditação, que está lá com mais equilíbrio, que está mais em condição e consegue passar um pensamento para você. Dá uma passada em tal rua, ou vai em tal lugar. Tudo que parecia por acaso, casualmente, de repente você me encontra, me dá uma palavra amiga, me dá um ombro para eu desabafar. Então Deus ajuda as criaturas por meio das próprias criaturas. E a gente precisa estar sensibilizado para isso, para a gente ser um instrumento do bem. Então, quantas pessoas que de repente estão precisando de uma palavrinha boa, e se a gente tiver esse cuidado de ficar sintonizado, a gente capta esse pensamento, às vezes dou um livro de presente, falo uma palavrinha boa e a pessoa dá um retorno. Ai, me senti tão bem, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Agora que nós temos que fazer um alerta. Não é porque nós falamos aquilo que aquilo lá é nosso. A gente tem que entender que a gente foi só instrumento do bem para levar alguma contribuição. E trabalhar bastante nós a humildade. Porque se a gente ficar envaidecido, orgulhoso, vaidoso, achando que a gente tem aquele potencial de resolver aquilo, não, nós não temos. Na verdade, nós abrimos, né, nos colocamos como instrumento do amor, da paz, do entendimento, para levar essa contribuição. Porque foi aquilo que nós falamos. Deus utiliza as próprias criaturas para ajudar as outras criaturas. Então, quando Jesus fala de nós amarmos o irmão, muitas vezes nós não temos esse, né, amar o próximo, a gente não tem esse amor ainda, mas a gente vai com persistência, com esforço, com dedicação, confiando que Deus vai suprindo as nossas deficiências e vai nos transformando nesse instrumento, por onde vai fluir um pouco desse amor, um pouco das benesses que o plano maior oferece, disponibiliza para nós, né? Tá muito interessante esse assunto, nós estamos nos aproximando do final, mas deu para perceber, e não tem como deixar de fazer um paralelo com a sintonia que a gente falou do começo, em que se a gente deixar um equipamento muito tempo mal sintonizado, mal regulado, ele vai ficando com um certo defeito que depois a gente tem que levar para uma pessoa mais capacitada. Assim, então, eu imagino que se a gente não fizer aquela avaliação diária, constante, aquela vigilância constante, a gente vai acumulando os problemas, as dificuldades conosco mesmo e começa a ficar cada vez mais difícil para realmente a gente mudar o padrão de sintonia, né? Por isso que Santo Agostinho já nos dá a sugestão de nós fazermos uma avaliação diária do nosso, né, do final do dia, analisarmos como esse dia foi. Se a gente fez o mal, se a gente ofendeu, se a gente, no outro dia fazer a correção, porque nessa vigilância dia a dia a gente vai corrigindo as pequenas coisas mais facilmente, né? Isso, não deixa acumular, né? Às vezes a gente está assim meio decepcionado, desiludido, desanimado, entristecido, e se a gente não trabalhar esses sentimentos, na sequência nós vamos ficar pior ainda, né? Então, para a gente sair disso, temos que vibrar numa onda de mais otimismo, de mais equilíbrio, de mais paz. Olha, esse assunto foi muito interessante, eu gosto muito quando faz essas comparações, que fica fácil para a gente, para o nosso entendimento. A gente agradece muito a sua participação, a sua presença, agradecemos
a todos os nossos telespectadores, convidamos para que na próxima semana também possam estar aqui, curtir a nossa página lá no YouTube, né? E muito obrigado a todos, muito obrigado, Daí. Muita Até paz. mais, muita paz. Não falo muito, não, pra você.